Muito boa noite, saudações rubro-negras a todos vocês que estão do outro lado da telinha. Sou eu, Elano Maia, e estou aqui no canal Flash Champion nesse sábado, tá certo? Nesta noite, para trazer informações que envolve o nosso clube, o clube mais querido do Brasil, das Américas e do mundo, o meu, o seu, o nosso Mengão, tá certo? Você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, tá certo? É de graça, é gratuito, você não paga nada, exatamente nada, para ser um apoiador e um incentivador desse canal, tá certo? Debaixo do visor você vai ver um nome que está escrito em vermelho, tá certo? Inscreva-se, você toca nesse nome, tá certo? Vai aparecer do lado o sino das notificações, a qual você vai escolher a opção todas, tá certo? Para que assim o YouTube venha lhe notificar para vídeos novos e também para entradas ao vivo através de lives. Eu quero aqui trazer informações para você, tá certo? Desse sábado, desse dia feliz para nós torcedores rubro-negros, tá certo? Que puderam aí contemplar e se alegrar com a derrota do nosso arquirrival do Palmeiras, né? A gente tivemos um dia aí bem diferente, né? O Flamengo se preparou hoje, né? Treinou mais um dia lá no Ninho do Urubu. A gente tem a informação de que o Flamengo esteve se preparando, tá certo? Que o BH, o Bruno Henrique e o Davi Luiz treinaram novamente, né? Uma primeira parte do treino e a segunda parte separado dos companheiros, né? E não serão relacionados para esse jogo de amanhã entre Flamengo e Nova Iguaçu, lá no estádio Raulino de Oliveira, né? O estádio da cidadania, lá na cidade de Volta Redonda. Às 19 horas esse jogo não será transmitido, meus amigos, pela TV aberta, né? Eu acredito que os jogos que serão transmitidos pela TV aberta serão somente os clássicos, né? E esse jogo de amanhã será transmitido pela Flá TV+, pelo Cariocão Play e pelo Pay Per View, se você tiver aí. E eu vou assistir com muita dificuldade, mas é o jeito, né, meus amigos? Mas vamos aqui continuar com as informações. Se o Bruno Henrique, né, e o Davi Luiz não serão relacionados amanhã, mas o Flamengo já vai estar aí à disposição, tá certo? Para estarem disponíveis para o jogo o jogador Vitinho e o Fabrício Bruno, né? O zagueiro recém-contratado do Red Bull Bragantino, né? Para vestir a camisa do Flamengo, já está à disposição, tá certo? Do Paulo Souza. O nome do jogador já saiu no bid, tá certo, da CBF, e o Vitinho esteve na última partida suspenso, né? Porque foi expulso no jogo entre Flamengo e Fluminense, mas retorna e estará com o seu nome relacionado para o jogo contra o Nova Iguaçu, tá certo? E o Paulo Souza, meus amigos, ele pretende manter a equipe diferenciada, né? O Paulo Souza pretende manter o rodízio dos jogadores, e essa é uma tática, é uma maneira do Paulo Souza trabalhar, visando aí, tá certo, a final da Supercopa do Brasil, como a gente já tem noticiado aqui, que esse jogo será no dia 20, tá certo? Lá na Arena Pantanal, em Mato Grosso. E o Flamengo está se preparando exclusivamente para esse jogo, né? Inclusive o próprio Bruno Henrique, como falei aqui, e o Davi Luiz também estão sendo trabalhados aí especificamente para essa final da Supercopa do Brasil, tá certo? Mas, meus amigos, eu quero aqui falar sobre uma notícia também sobre o Paulo Souza, né? Aqui eu coloquei o título aqui: Paulo Souza inventor, né? O Paulo Souza ele traz para nós, né, do futebol brasileiro, metodologias novas, né? E o que acontece?
O Paulo Souza, meus amigos, anda fazendo reuniões semanais com os jogadores, tá certo? E o Paulo Souza também manda recortes de vídeos, né, para os jogadores. O que acontece, meus amigos? Eu vou explicar isso aqui. O Paulo Souza, ele tem uma reunião semanal com os jogadores, né? Acredito que isso seja para discutir alguma coisa que ficou por ser acertada, ou uma questão que necessite realmente de ter os jogadores ali num ambiente mais fechado, né? Eu vejo isso como positivo, eu vejo isso como eficaz também, tá certo? Muitas das vezes o falar do técnico ali na beira do campo não é tão satisfatório, mas se unir os jogadores num ambiente fechado, tá certo? Vamos dizer assim, o propósito dele estar falando ali talvez seja mais atendido, né? Porque às vezes existe coisas que funciona mais você olhando no olho, né, do que no calor do jogo. Eu vejo dessa maneira e dessa forma. E essa segunda opção aqui, que ele manda recortes de imagens ou vídeos para os jogadores, é tipo assim, questões dele estar trazendo à tona para os jogadores como a equipe adversária trabalha, né? Como a equipe adversária joga. Então, assim, de certa forma, o Paulo Souza, usar o exemplo aqui do próprio Davi Luiz, né? Manda um pequeno corte de imagem, de vídeo para o Davi Luiz mostrando, olha, o atacante do Atlético Mineiro, o Hulk aqui, ele se posiciona desse jeito, então eu vou te mostrar aqui através de um vídeo a questão de posicionamento do jogador, como ele se comporta dentro de campo, né? E eu vejo também com os bons olhos essa maneira do Paulo Souza trabalhar com o Flamengo, né, gente? A gente tem que deixar o Paulo Souza trabalhar, trazer novas metodologias para o Flamengo. Vai ser bom, e depois a gente vai aí bater palmas aí para ele, porque ele está trazendo uma metodologia diferente, né? Coisa que novidade sempre ela é alvo de opiniões. Muitas das vezes as pessoas não aceitam, muitas das vezes as pessoas não valorizam, mas a novidade, quando ela vem e ela torna-se eficaz, aí depois vem aí as pessoas parabenizar pelo trabalho, né? E eu creio que vai acontecer isso com o Paulo Souza no Flamengo, né? Mas vamos aqui, meus amigos, falar sobre uma situação aqui que está acontecendo com relação à CBF, né? A CBF está pretendendo, meus amigos, tirar, tá certo, o técnico do sub-20 do Flamengo, tá certo, o Fábio Matias. O Fábio Matias, a gente sabe que ele foi campeão da Copinha do ano de 2020 com o Internacional. O Fábio Matias, ele mostra ser um técnico aí promissor, tá certo? Não foi por acaso que ele foi campeão da Copinha, né? Tem potencial, e a CBF está propondo aí tirar ele, tá certo, do sub-20 do Flamengo para dirigir a seleção de base, tá certo? Por quê? Porque o técnico que estava na seleção de base, o André Jardine, foi de certa forma foi treinar o Atlético São Luís lá do México, né? Então, assim, o André Jardine aceitou, né, uma proposta para treinar o Atlético São Luís do México, né, uma equipe lá do México, e a vaga está vazia, né, está sem técnico, e a CBF pretende tirar o próprio, tá certo, Fábio Matias do sub-20 do Flamengo para colocar na seleção de base. E é um cara que ele merece, tá certo? Ele merece porque tem potencial, e aquele que tem potencial, meus amigos, querendo ou não, rápido, breve, ele está sendo cotado aí para dirigir
outras equipes, né? E o Fábio Matias, ele tem esse potencial porque já foi campeão da Copinha com o Internacional no ano de 2020. Será ruim para o Flamengo? Será. Essa é a verdade, né? Mas vamos torcer para que ele venha fazer um bom trabalho na categoria da seleção de base, né? Vamos aí torcer para ele, para que ele venha crescer na sua área. Mas, meus amigos, vamos falar aqui sobre a questão aqui do mercado, né? Do mercado de transferência de jogadores, né? A gente sabe que o Flamengo despertou aí o interesse no goleiro Santos, né? Que pertence à equipe do Atlético Paranaense, e a gente teve aqui a confirmação que o Atlético Paranaense confirma realmente o interesse do Flamengo pelo goleiro, mas a multa para clubes brasileiros, meus amigos, olha aí, 200 milhões de reais. E para equipes do exterior, da Europa, né, provavelmente, é de 18 milhões de reais. Mas o Atlético Mineiro está disposto a negociar com o Flamengo aí um meio termo para que o Flamengo venha comprar o goleiro Santos, né, definitivamente. A intenção do Atlético Paranaense não é emprestar o goleiro, tá certo? Vamos ficar de olho, né? Na minha opinião, é um bom goleiro. E se o goleiro Santos for contratado, meus amigos, a notícia próxima é a seguinte: o empresário do Diego Alves, né, vê grande possibilidade da saída do goleiro, tá certo, do Flamengo, caso o Flamengo contrate outro goleiro, né? E o que acontece? O Eduardo Maluf, ele é a pessoa responsável para tratar da negociação do Diego Alves com o futebol árabe, né? Tem propostas aí a serem olhadas e vistas, né? E provavelmente aí nós teremos a notícia que o Diego Alves ele poderá estar saindo do Clube de Regatas do Flamengo, né? A gente vê, meus amigos, analisando, a gente vê que não foi uma boa a renovação do Diego Alves, né? Essa é que é a verdade. Muitos vê essa negociação como se fosse assim uma gratificação para o jogador. Mas a gente vê que o Diego Alves, meus amigos, vem perdendo espaço, tá certo? Vem perdendo aí o seu espaço, né? A sua titularidade. A gente vê que o Paulo Souza, né? O Paulo Grilo, que é o treinador de goleiros, está dando mais rodagem, né? Para o Hugo Souza, mas visa aí a contratação de um goleiro, né? Um goleiro aí experiente. O Flamengo visa o Santos, né? Que é do Atlético Paranaense, visa também o próprio Marquezin, que é lá do Porto, e vê também a possibilidade de contratar o próprio Neto do Barcelona, né? São negociações difíceis, essa é a verdade, mas o Flamengo está de olho em um goleiro que vem para ser titular, e certamente o Hugo Souza será o segundo, será o substituto imediato desse goleiro que vi vestir a camisa do Flamengo, né? E na minha opinião, meus amigos, eu acredito que há a necessidade de ter um goleiro experiente no Flamengo, tá certo? O Diego Alves anda realmente perdendo espaço e tem ainda mercado lá para o futebol árabe, né? Provavelmente ele acerta aí por esses tempos aí a negociação dele, porque ele vê que realmente não tem espaço no Flamengo, né? Vê que está perdendo a oportunidade, e para ele talvez não seja negócio caso o Flamengo contrate outro goleiro, tá certo? Mas vamos aqui, meus amigos, falar aqui que o Flamengo, tá certo, está negociando com o Sampaio Corrêa, né, que já negociou com o Flamengo o empréstimo do goleiro Gabriel Batista, né, que era o terceiro, quarto goleiro do Flamengo. Agora o Sampaio Corrêa tenta o empréstimo do zagueiro Otávio, né? E esse empréstimo seria até o fim
da Série B, né? O Sampaio Corrêa está participando aí da Série B e pretende ter por empréstimo o jogador, o zagueiro Otávio, tá certo? E no mais, meus amigos, as informações são essas, tá certo? Ficaremos hoje aí somente com esse vídeo. As informações não foram tantas, né? Mas eu quero aqui fechar aqui com a seguinte análise do jogo, né? Eu assisti o jogo, né, da final do Mundial de Clubes, né, entre Chelsea e Palmeiras, né? Foi um jogo difícil, mas eu vejo que foi um jogo assim com pouca qualidade técnica, entendeu? E piorou um pouco mais após a saída do próprio Lukaku, né? E também quando saiu também o próprio Dudu, a partida ficou meia aguada, né? Ficou uma partida assim muito a desejar tecnicamente, tá certo? A gente via que a equipe do Palmeiras se defendia e via que a equipe do Chelsea atacava, mas não tinha eficácia em finalizar em gols, né? Foi um jogo totalmente assim horrível, né? E a gente sempre vai estar com essa brincadeira, né? Com essa, vamos dizer assim, essa alfinetada contra o Palmeiras, né? O Palmeiras não tem mundial, tá certo? O Palmeiras não tem mundial. O Palmeiras não tem mundial. Bi rebaixado e não tem mundial. Bi rebaixado e não tem mundial. É isso aí. É isso daí. Eu gostei do jogo, tá certo? Foi um jogo assim que eu sabia que o Chelsea ia arrebentar mesmo não jogando bem, mas vamos passar mais um ano aí, de certa forma, tirando chacota do nosso maior arquirrival na atualidade do futebol brasileiro, que é o Palmeiras, né? Então, vamos se alegrar que o Palmeiras não tem mundial, tá certo? Saudações rubro-negras, até o próximo vídeo, assim se o Senhor nos permitir, e eu creio que o Senhor irá nos permitir. Tchau, tchau, saudações rubro-negras, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e venha ficar informado sobre tudo o que acontece no Clube de Regatas do Flamengo.